Salvador Yahushua, seja com todos os amados e queridos irmãos. Eu estou usando o fone hoje, está uma zoada um pouco aqui. Eu quero nesse momento trazer uma palavra do nosso Salvador Yahushua, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 11, e o versículo de número 3 em diante, sobre as duas testemunhas, que essas duas testemunhas receberão o poder para vencer o anti-Yahushua. Por isso, meus amados, que cada vez mais nós temos que estar alicerçado no nosso Salvador Yahushua para prosseguir aprendendo com o nosso Salvador. Olha como fala a palavra aqui. As duas testemunhas martirizadas. E darei a minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias, vestido de panos de saco. E são as duas testemunhas, e são as duas oliveiras, e o dos candeeiro, que se acha em pé diante de Yahushua na terra. E alguns pertence causa-lhe dano, pois o fogo da sua boca devora os inimigos. Sim, se alguém prendeste a causa-lhe danos, certamente deve ser morto. E elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizar. Tem autoridade sobre as águas, para convertê-los em sangue, como para ferir a terra de toda sorte de flagelo, tantas vezes quantos quiseres. E quando tiver então está concluído, as testemunhas deve dar a besta que surgir do abismo, pelejará contra e o vencerá e matará. E os seus cadáveres ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor, então muitos dentre o povo, tribo, línguas, nações, contemplará os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitir que esses cadáveres seja sepultado. E os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festa, enviado presente uns aos outros por esses dois profetas que atormentaram os moradores da terra. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito da vida, vindo da parte de Yahu, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. Naquele que os vindo sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram uma grande voz vindo do céu, dizendo: sobe para que subamos o céu numa nuvem. E os seus inimigos se contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, e ruiu a cidade, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 homens, 7.000 pessoas, e passo que outras ficaram sobremodo atemorizadas, e deram glória a Yahu do céu. E passou o segundo is que venham sem demora, vem o terceiro ai. Olha, quando nós olhamos e vemos essa passagem de Apocalipse, desta besta, da besta do anti-Yahushua, que subirá do abismo, virá da perdição,
E isso nós vamos ver as situações que também está na revelação de João, o livro apócrifo, o segundo livro apócrifo, na página 781. Olha, você pode observar, diz assim: após a ascensão do nosso Salvador Yahushua, eu, João, estava no Monte Tabor, onde ele me mostrou a sua imaculada divindade. E como não se pode suportar cair no chão, e orei a Yahushua e disse: a Yahushua, meu Salvador, que me considerou digno de seu servo, ouça a minha voz e me ensina a respeito da sua vinda. Quando você vier para a terra, o que acontecerá? No céu e na terra, e a lua, e o que acontecerá sobre esses dias? Revela-me tudo a mim, pois estou animado, porque você ouve os seus servos. Ali estava dizendo o apóstolo João que Yahushua ouve os seus servos, Yahu ouve os seus servos. E mostrando essa situação, é muito importante, muito bom esse livro. A revelação está aqui de São João, a revelação de João, porque é tão importante assim. E passei 7 dias orando, e depois disso uma nuvem de luz tirou-me da montanha e colocou diante da face do céu. Olha só como é importante a oração. 7 dias ele passou orando, e ali o Salvador Yahushua, ali leva ele através de uma nuvem para ele ver a face. Então ouvi uma voz que me disse: olha para cima, eu, João, servo de Yahushua. Acima, João, servo de Yahushua. Aprenda, quando olhei para cima, eu vi o céu se abrindo, e de lá desceu no interior do céu um aroma de perfume de grande doçura, e vi enome e a inundação da luz, mais do que o resplandecer do sol. E novamente ouvi uma voz que me disse: veja, virtuoso João, eu focalizei a minha visão e vi um livro deitado com a espessura, penso eu, de 7 montanhas, como o primeiro era tal, e a mente humana não pode compreendê-la. Olha, o livro era como se a altura de 7 montanhas. E essa situação que a mente do ser humano não tinha como compreender, nós vamos olhar que esse livro, a palavra diz que é o livro que está escrito os selos. E ele tinha os 7 selos. E eu disse: ah, Salvador, ah, Criador Yahu, revela-me este escrito. E ele, nesse livro, e eu ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso João, neste livro você vê então a escritura, as coisas no céu, as coisas na terra, as coisas no abismo, julgamento, justiça e toda a humanidade. Ali nós vemos essa situação da palavra do nosso Salvador Yahushua, mostrando ali para João. E cada vez mais nós observamos que esse é o tempo final que a palavra estava dizendo. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro é que diz que antes da vinda do anti-Yahushua vai acontecer uma prosperidade muito grande. Olha como fala: ouça, virtuoso João, neste dia haverá abundância de milho e vinho, como nunca antes houve sobre a terra. Nem haverá que chegue a ser esse dia. Então a espiga de milho produzirá meia medida,
E o galho em curvar produzirá 1000 cachos, e o cacho produzirá meia jarra de vinho. E no ano seguinte será contra sobre a face da terra. Serão encontrados sobre a face da terra, se quer meia medida de milho ou meia jarra de vinho. Nós olhamos e vemos. Aí diz: e seguirá então o contraditor, ele que foi separado das trevas, que é chamado Anti-Yahushua. E novamente disse: a Salvador. E ele me revelou como é. Aí nós olhamos que ele subirá do abismo, virá da perdição. Se nós observar e olhar nesse livro, ele vem com uma palavra, diz no livro do profeta Daniel. Também em Apocalipse tem dente de dragão. Tem mais rápido do que o leopardo. As unhas como de urso. E isso nós vemos também na situação que a palavra fala. E isso, o que nós olhamos isso? Rápido, veloz para destruir. Agarra, pega e segura. Os dentes devora. Essa é a situação desse falso Yahushua, que vem com o objetivo de enganar os povos, e enganarão milhares e milhares. Pular mais um pouco, é muito grande, mas se os irmãos quiser ler todo, é muito bom. E darei ordem às trombetas do vento, para que o vento sopre sobre a terra. Aí nós vemos a situação e diz: ouça, virtuoso João, esses dias durarão 3 anos, e eu farei que dos 3 anos, que se fosse 3 meses, e de 3 meses como se fosse 3 semanas, e de 3 semanas como se fosse 3 dias, e de 3 dias como se fosse 3 horas, e como 3 horas como se fosse 3 segundos. Como diz o profeta Davi: o seu trono você derrubou ao chão, você encurvou-se o dia de seu tempo, você derramou vergonha sobre ele. Então eu enviarei Elias e Enoque para condená-lo, e eles mostrarão quem é ele, um mentiroso e um enganador. Para você ver que a situação do falso Yahushua, ele vai vir como homem. Porque a situação, ele vem e ali o Elias e Enoque vai desmascarar ele vai dizer que ele é um mentiroso, ele é um enganador. E aí nós vemos nessa passagem que ela é muito extraordinária, porque aqui nós vemos essa situação de João vendo tudo isso, e Elias, para você ver como é, a palavra nos mostra, nos revela, como está também no livro Apocalipse de Elias e Enoque, vindo para vencer o Anti-Yahushua. E eles o matará no alto. E como diz o profeta, então eles oferecerão vinho em altar. E eu novamente disse: Yahushua, e o que acontecerá depois? Então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso João, toda a humanidade morrerá, e não haverá um homem vivo sobre a terra. E eu novamente disse: Yahushua, o que você fará depois disso? E então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso João, eu enviarei os meus anjos, e eles tomarão os chifres do cordeiro que estão sobre as nuvens. Miguel e Gabriel sairão do céu e tocarão esses chifres, como profetizou o profeta Davi, com a voz de uma trombeta de chifre. A voz de trombeta será ouvida de um canto do mundo ao outro.
E a voz daquela trombeta fará toda a terra estremecer, como profetizou o profeta. No soar da voz do pássaro, todas as plantas se levantarão. Ou seja, no soar da voz do arcanjo, toda a humanidade ressuscitará. Olha para você ver o que vai acontecer. É muito incrível tudo isso. A situação do que vai acontecer que quando estremecer tudo, praticamente tudo vai morrer. Mas ali, o nosso Salvador Yahushua manda Miguel e Gabriel trocar a trombeta. E ali, novamente, a humanidade ressuscita. E eu novamente disse a Yahushua: o que estão mortos na sepultura? De raiva, por causa de Adão até hoje, e os que habitam no inferno desde o princípio do mundo, e morreram no fim dos tempos, o que aparecia devação ressuscita. Então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso João, toda a humanidade ressuscitará com 30 anos de idade. Esses livros, nós vemos que essa situação, toda a humanidade ressuscitará com 30 anos de idade. Nós sabemos que pode ter mistura, pode. Mas nós sabemos que é muito revelador pela situação que o povo todo espera um falso arrebatamento. Um arrebatamento que será surpresa. E nós vemos tudo isso acontecerá. O povo todo estando nessa terra. As trombetas serão tocadas. E as trombetas serão tocadas e o povo ouvirão a voz da trombeta. E todos que estão mortos ressuscitarão. E eu novamente disse: Yahushua, e os que morreram, eles são homens e mulheres. Alguns são velhos, alguns crianças. Na ressurreição, como ressuscitarão? Então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso João, assim como são as abelhas, sem diferir uma das outras, mas todas como a mesma aparência e tamanho, assim serão todos os homens na ressurreição. Não haverá branco, não haverá ruivo, não haverá negro, não haverá Etiópia, não haverá semblante diferente, mas todos ressuscitarão com a mesma aparência e estatura. Toda a humanidade ressuscitará sem corpo, como eu te disse, que na ressurreição eles nem se cansam, nem se entreguem ao casamento, mas são como anjo de Yahu. Coisa espetacular, coisa extraordinária. Não terá diferença um do outro. Seremos todos iguais, são todos iguais. Isso para nós é uma coisa extraordinária, porque não terá ninguém que vai estar dizendo um de um jeito, outro de outro, mas todos são iguais. É por isso que nós somos um povo. O povo de Yahushua não pode ter preconceito de cor, de raça. Nós somos um povo escolhido para anunciar a promessa do nosso Salvador Yahushua. Ao justo haverá o reconhecimento, mas aos pecadores nem um pouco. Não poderão reconhecer uns aos outros na ressurreição. Olha que nós vemos que os justos reconhecerão. Se nós todo dia lutar para ser justo, nós vamos reconhecer o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, cada um dos irmãos que estão longe, que a gente não conhece pessoalmente, mas quando chegar no nosso estar entrando em Sião, nós vamos estar reconhecendo uns aos outros. Isso é extraordinário. E eu, João, novamente disse: Yahushua, haverá recordação das coisas que estão aqui, dos campos e vinhedos e outras coisas aqui? Então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso João, assim diz o profeta Davi,
Eu me lembro que sou pó, e quando o homem dos seus dias são como relva, e como a flor do campo, assim floresce com um vento, e passou sobre ele, ela não mais existe. Não mais conhecerá o seu lugar. Olha só, nós não vamos conhecer o lugar que estamos, porque estaremos num lugar tão glorioso, tão maravilhoso, que não vamos ter lembrança, não vamos ter saudade nenhuma deste mundo tenebroso, desse mundo difícil, terrível que vivemos. Mas o momento de viver com nosso Salvador Yahushua na glória é cada vez mais estar lutando para ser um homem justo e fiel ao nosso Salvador Yahushua e anunciar a promessa. E eu então enviei o meu anjo sobre a face da terra, e ele levantará da terra tudo que é honroso, todas as coisas preciosas, e as santas, veneráveis e gloriosa, preciosa, santos. E eu ordenei que levasse grande, verenciável cedro, sobre o qual entendia a minha mão, e toda a hierarquia dos meus anjos reverenciaram. Nós vemos que estaremos na glória do nosso Salvador Yahushua. Esse livro é muito importante, os irmãos estudar ele também. Eu vou ler mais uma parte para a gente terminar, para a honra e glória do nosso Salvador Yahushua. Ele diz assim: então surgirão todo espírito imundo, tanto na terra como no abismo, onde que estiveres na face da terra, desde o nascer do sol até o caso união, se eles servido pelo diabo, ou seja, ao anti-Yahushua. E eles serão elevados sobre as nuvens. E eu novamente disse: Yahushua, o que você fará depois disso? Então ouvi uma voz que me disse: ouça, virtuoso João, eu enviarei os meus anjos com toda a face da terra, e queimará a terra por 8.500 cúbicos, e as grandes montanhas serão incendiadas, e todas as rochas se derreterão e se tornarão como pó. Todas as árvores serão queimadas, todos os animais de todas as que rastejam sobre a terra, tudo que se move sobre a face da terra, tudo que voa sobre os ares. Não haverá nada que se mova sobre a face de toda a terra. A terra ficará parada. E isso nós vemos que cada vez mais nós vamos estar aprendendo. Sabemos que, como a palavra fala também no livro do profeta Malaquias, que essa terra vai pegar fogo, não vai ficar nem raiz nem ramo, não vai ficar nada. Isso será destruído, mas depois o nosso Criador Yahu se levanta ao 8º dia e fará tudo novo, e fará o novo céu e a nova terra, e aí descerá a nova Yahushalaim, descerá do céu para a terra, e nós vamos habitar nela para todo sempre. Louvado e exaltado o nome do nosso Pai Yahu, do nosso Salvador Yahushua. A paz seja com todos, com essa paz que vem estar reinando em cada coração, dia por dia, prosseguindo, avançando. Sião está perto, Sião está próximo. Yahushua é nossa força, Yahushua é nossa alegria, Yahushua é o nosso gozo, Yahushua nos leva para Sião.